Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Muju e eu. Eu sou a Vivi Martins e vou falar um pouquinho mais sobre a nossa história. No vídeo de hoje eu quero falar sobre limites, ou melhor, a importância dos limites, viu? Não é porque nossos pipocas são autistas, né, tem grau severo, que a gente tem que ignorar essa parte não, viu? Bem pelo contrário. Digo por experiência própria que conforme eles vão crescendo, se a gente não conseguir dar um pouco de limite, a coisa fica bem difícil. Bom, vou contar um pouquinho sobre o Mu nesse vídeo, para vocês entenderem como foi para a gente começar a entender a importância disso. O Mu tinha em torno de uns 6 anos, e o Mu, ele sempre foi bastante agitado, né, e a gente, lógico, ele era hiperativo, a gente tratava, ele ia para a escolinha, mas ele era bastante agitado. E eu levei mais ou menos uns 4 anos para aceitar o autismo. Eu ainda ouço alguns pais falando, eu não consigo aceitar, eu me culpo porque eu não aceito. Gente, tá tudo bem, sabe? Não aceitar, tá tudo bem. A gente vai ter que aceitar uma hora, essa é a realidade. Mas cada um dando seu tempo, não adianta a gente querer, porque o vizinho ali da esquina conseguiu aceitar na hora, o outro conseguiu em uma semana. Aí eu tô há 1 ano, eu fiquei 4 anos, usando muito se. E se ele melhorar? E se ele não fosse autista? E se não fosse assim? E se? Só que o se faz com que tu crie uma cortina de coisas que podem te causar problema. Como não dar limite. Gente, o Mu teve uma época, mais ou menos 5, 6 aninhos, que ele estava totalmente sem controle. Ele trazia tudo abaixo. Dava um não e ele saía chutando. Dava um não e ele mordia, ele dava beliscão, ele arrancava os cabelos, ele batia com a cabeça. Gente, uma vez eu dei um não pra ele, eu não lembro porquê. Ele queria sair, eu acho, eu falei que não ia sair naquele momento. Ele deitou no chão, perto da porta, e arrebentou o reboco da parede com os pés, de tão bravo. Vocês acham que eu falei alguma coisa? Eu só falei, não faz isso, filho. Tá tudo bem. Aí, depois que ele passou toda a vontade de quebrar o reboco, ele levantou. E a mamãe aqui foi, né, juntar o reboco, lógico, né? Como é que ele deixaria? E sabe qual era a desculpa que eu dava? Ele é autista, ele não entende. Faz parte. Gente, eu me sentia tão culpada, que eu não conseguia educar o meu filho. Eu não conseguia dar limites a ele. E não via o mal que eu estava fazendo a eles e aos outros filhos. E a mim mesma. Eu estava tão tapada pela cortina do si, que eu ficava pensando, como é que eu vou dar um não para ele? O que ele está fazendo faz parte. Só que eu esquecia naquele momento que ele ia crescer. E que ações vão me trazer reações. Sempre. Boas ou ruins. E que ele é um indivíduo com genética, manias, né, personalidade. Só que quando ele era pequenininho, eu ignorava isso, eu nem lembrava, para falar bem a verdade. Eu simplesmente dizia, tá tudo bem, eu te entendo, tá tudo bem. E só que muitas vezes eu estava arrebentada. Não era só por dentro, era por fora também. Teve uma época, mais ou menos entre essa idade, que ele ficou 11 dias. Gente, foram 11 dias porque eu contei os 11 dias. Gritando, chutando, subindo na mesa, no roupeiro, puxou no armário da cozinha por cima, arrebentou o reboco da parede, arrebentou o varal onde estavam as cortinas, tentou tirar a TV, mordeu todo mundo na casa, chutou todo mundo, beliscou todo mundo. A Mana tinha um cabelo comprido, ele passava, puxava a Mana pelos cabelos.
Se os manos estavam comendo algo que ele queria, ele enfiava a mão na boca das manos e tirava. Ele não queria mais mamar, pegava uma madeira e lançava. E aí, sucesso de coisa. Eu levei acho que uns 2 ou 3 dias sem conseguir colocar um sutiã. Porque quando ele se atirava no chão, para ele não se machucar, eu pegava ele no colo. E ele, o debate batendo com a cabeça, me machucou os ombros. E, gente, ele me mordeu por cima dos ombros, nas costas, me beliscou de tal maneira que eu fiquei toda roxa, toda machucada. Aí você, mas faz parte. Não. E aí pode me dizer, mas faz sim. No auge de uma crise, sim. Mas se ele aprender limites, até no auge da crise tu consegue controlar. Não é fácil, gente. Eu não tô falando isso, porque ela consegue. Porque... Não, aqui em casa também é super difícil. É muito difícil, é muito delicado. Só que cada vez que a gente aprende algo de diferente, de como lidar com eles em momentos especiais, diminui no momento de crise, que é um dos momentos mais tensos, o impacto. Eu falo muito isso. Tem coisas que tu não vai mudar o trajeto, tu não vai conseguir, eu não vou conseguir evitar totalmente, infelizmente, que ele tenha uma crise. Normalmente, conforme ele for crescendo, as crises têm sido cada vez mais fortes. Mas, com o modo que ele é tratado, com as coisas que a gente foi aprendendo de como colocar limites nele, esse impacto na hora da crise diminui muito. Muito mesmo. Então, é muito importante que as famílias entendam isso. Eu tenho conversado com algumas mães e o relato é quase sempre o mesmo. Ele tem crise e ele se bota em mim. Ele tem crise e ele me morde. Eu dou um não, ele se atira no chão e me chuta. Eu dou um não e ele gospe em mim, ele me morde. Eu dou um não e ele simplesmente atira as coisas. Ele decide quando ele vai dormir. Ele decide quem senta ou quem deita na cama. Ele não quer que o pai ou a mãe deitem junto. Ele não quer que o pai ou a mãe saia de perto. Eu só consigo ir ao banheiro se deixar a porta aberta e ele ficar sentado me olhando. E assim por diante. Essas coisas que eu tô falando aqui, não pensa que eu não vivi, viu? Boa parte delas eu vivi. E olha, nada fácil. O que aconteceu para que a gente mudasse um pouco isso foi a gente sentir na pele o que estava acontecendo. Um período de... Quando ele tinha, acho que uns 6 anos, mais ou menos, ele trouxe a casa abaixo, de tal maneira que eu não sabia mais o que fazer. A escolinha que ele estava já há algum tempo, não queria ficar com ele, porque ele tinha se botado em todo mundo na escola. Bastava eles dizerem não pode e ele trazia abaixo. Bom, eu procurei um médico e falei que ele estava tendo crises. Contei exatamente isso. E o médico, na maior das suas paciências, né, o maior carinho do mundo, falou pra mim, tu acha que isso é crise? Eu disse, claro, acho sim. Faz parte dele, né? Ele é assim. Ele disse, quem te disse que ele é assim? Eu disse, ele sempre foi assim? Ele disse, não. Ele nem sempre foi assim. Bom, eu pedi para que ele trocasse a medicação. E ele me falou, não, a medicação está correta. Eu disse, como está correta? Ele continua me mordendo, me chutando, cuspindo em mim, dá com a cabeça em mim. Ele pega os irmãos de qualquer maneira. Eu não consigo ir ao banheiro se eu não deixar a porta aberta. E ele me respondeu, uma coisa que você está esquecendo, mais importante. O Mu, antes de ser autista,
ele é uma criança. E como toda criança, ele aprende a lidar com o adulto. E se o adulto não entender a importância de educar uma criança, então essa criança vai dominar o adulto. E eu, gente, olhei para eles como assim? Eu não vou trocar medicação, ele está com a medicação correta. E eu gostaria muito que uma psicóloga acompanhasse vocês. Ela aceita? Claro, tudo bem. Aí, gente, começou um dilema, né? Porque a psicóloga entrava na minha casa por uma semana. Ela entrou na minha casa, ela chegava em horários aleatórios, entrava na minha casa e dizia, olha, não quero que vocês parem de fazer nada do que vocês estão fazendo. Sigam fazendo porque eu quero avaliar vocês. Eu quero avaliar o comportamento da família. Por mim, tudo bem. Ela ficava um pouco e ia embora. Ela fez isso mais ou menos 5 dias. Passados uns dias, ela disse pra mim, olha, eu quero dar o resultado pra vocês. Gente, o Mu estava no balanço. Eu tô falando e lembro da cena. Sabe aquela coisa tão real? O Mu estava no balanço e ela falou assim, vocês sabem por que ele estava agindo assim? Porque tudo isso que ele está fazendo aqui é culpa de vocês. Mas como assim? Como é culpa nossa? Meu filho com autismo severo, ser culpa minha que ele haja desta forma? Isso faz parte do autismo. Foi exatamente essa resposta que eu dei. Ela disse, não faz parte do autismo. Aqui todo mundo grita. Todo mundo grita ao mesmo tempo. Todo mundo dá ordem ao mesmo tempo. Ele não tem limite nenhum. Ele é mal educado. Ele não conhece regras. Ele não respeita vocês de forma nenhuma. Gente, na hora eu fiquei muito brava. Sabe que eu tenho mais filhos, né? E eu sempre recebi muitos elogios sobre a educação dos meus filhos. Nunca tive problema nenhum com os meus filhos em relação à falta de educação. Então, vai dizer que ele é mal educado, por que ele seria mal educado? Porque vocês ignoram que ele é criança, que ele tem uma personalidade. E ele está usando isso a favor dele. E vocês estão permitindo que ele faça isso. Exatamente o que ele está fazendo com vocês. Aí eu me levantei, eu estava sentada, fiquei muito brava e falei para ela sair da minha casa. Eu sei isso que tu tens para me falar? Meu filho é mal educado, meu filho não tem limite, ele não reconhece regras e que a culpa é nossa. Ela levantou e falou assim, eu só vou te dizer uma coisa, tu tens 2 escolhas. Aprender a dar limite ao teu filho para que vocês possam viver da melhor forma possível e isso faça com que ele possa também ter um desenvolvimento mais tranquilo, mais sadio para ele, para vocês também. Ou compra uma casa no fundo de um pátio, bem no meio do mato, no meio do nada, e te prepara para apanhar. Gente, eu fiquei muito brava. Você está querendo dizer o quê? Que se hoje ele te chuta, te morde, te belisca, te dá cabeçada, lança coisas, com 5, 6 anos, com 20, 30, ele vai fazer muito mais. E aí você tem que lembrar de uma coisa. Vocês, com o passar dos anos, vão estar velhos e fracos. E ele forte e grande. Tem a escolha. Educa para que ele possa conviver numa sociedade e aprenda a respeitar as pessoas, para que as pessoas respeitem ele. Ou te isola para apanhar e não culpa ele, pois a única culpada, os únicos culpados de tudo isso vai ser vocês. Ele não vai entender o porquê que ele está agindo desta forma. Então não vai adiantar brigar com ele. E aí ela foi embora. Pensa numa mãe furiosa.
Pensa numa mãe furiosa. Gente, eu fiquei muito brava. Os meus filhos estavam na sala, e no apartamento que a gente morava era um apartamento com um corredor, assim, tinha a cozinha, um corredor e a sala. Então dava quase pra ver a sala. E eles estavam assistindo TV. E eu fiquei muito brava. Muito, eu falei, quem ela pensa que é pra vir aqui falar uma coisa idiota dessas do meu filho? É um absurdo, enfim, eu dei todas aquelas, né? Como assim? Como assim tu vai dizer que meu filho é mal educado? O meu filho? Aí, meu marido chegou na porta com a maior paciência do mundo e falou pra mim, para um pouquinho, presta atenção. Se o que ela falou não tem sentido. Aí eu disse, como assim tu acha que ela tem razão? Eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção. Tá, as coisas estão erradas. Quem manda na casa? E aí eu falei, nós. E ele, não, Murilo. Quem decide as coisas, a maior parte das coisas que vai ser feita, não é o amor? Então, quem grita, determina, não é ele? Aí eu falei, não, todo mundo grita, olha pra te ver, nós estamos vivendo no inferno. E, gente, eu olhei pra sala, tava o Ju sentadinho na ponta de um sofá, a minha filha e o meu outro filho sentadinhos, e o Mo trazendo a sala abaixo. E aí todo mundo falava ao mesmo tempo. Ai, tu vai cair, para de estar me chutando, tu vai derrubar tal coisa. Só que era todo mundo. E o Ju olhando, gritando, chorando. Sabe? Era uma visão terrível. Aí eu disse, eu quero que tu pense um pouquinho mais. E eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos, reverter isso. Porque ele vai realmente ficar grande e vai ficar forte e nós vamos ficar fracos e velhos. Como que a gente vai fazer com eles? Bom, nessa época ainda eu não sabia do autismo do Ju, tá? Aí, eu chamei ela no outro dia. E aí ela me disse, eu quero conversar, eu só aceito conversar contigo junto com o neurologista. Ok. Eu falei, tem um neurologista, ela estava lá. E aí eles me disseram juntos que eles me dariam todo o suporte possível, mas que eu teria que cumprir exatamente da forma que eles iriam me falar. Gente, se chama voz de comando, ok? Talvez vocês conheçam por outro nome, tá? Eu aprendi por esse nome. Eles me disseram, vai levar em torno de 15 a 30 dias para acalmar. Mas se tu conseguir fazer com que isso funcione, vocês vão ter muito mais momentos de lazer, de paz, de tranquilidade, de amor, do que gritos. Nós morávamos num prédio que tinha outras pessoas, né, morando. Nós morávamos no térreo, assim, na frente do nosso apartamento tinha mais um. E aí eles disseram, vai ter muito grito. Então, tá tendo grito agora? Se for, tem muito. Então, vai dobrar a quantidade de grito. Porque ele não sabe ouvir não. Ele não reconhece limites. Então, nesse primeiro momento, ele vai agir da pior forma possível e tu tens que estar preparada para isso. Então, tu coloca um cartaz na tua porta, avisando que a tua porta está encostada e deixa a tua porta encostada, caso os vizinhos precisem entrar para confirmar se tu estás batendo ou não, para uma questão, né, de tivesse maus tratos, coisa assim. Comunica aos teus vizinhos que por um período talvez tenha mais gritos, mas que vai estar tudo bem. Qualquer coisa eles só abram a porta e olhem. Tá? Gente, funciona e funciona muito. E eu digo isso com o maior amor do mundo, porque poder andar com meus filhos hoje na rua, não tem, olha, não tem palavras. E eu sou só gratidão a essas duas pessoas, assim, ó, que tiveram essa coragem de entrar numa casa e dizer, olha, tá errado e eu vou te ajudar. Não foi só uma pontada de dedo, foi uma pontada de dedo e dizendo, olha, quer tentar melhorar? Eu te ajudo.
ou escolhe ficar no grito e não reclama. Bom, a gente escolheu tentar. Uma das primeiras regras passadas era que só uma pessoa na casa fala, ninguém mais. Então, no nosso caso, mãe, pai e filhos. Ficou para mim. Quem é a única pessoa que poderia falar para ele não e corrigir? Eu. Então, ninguém mais, tá? Eles teriam que me chamar para resolver. Não poderia interferir quando eu estivesse falando, em momento algum. Meu papel. Cada vez que o Mo gritava, ou atirasse alguma coisa, chutasse, eu iria até ele e falaria pausadamente: não faz. Vamos supor, vou dar um exemplo. Ele estava atirando muitas cadeiras, eu tinha uma mesa na sala, e ele simplesmente pegava as cadeiras com a maior facilidade. A gente era umas cadeiras pesadas pra caramba, ele pegava as cadeiras com uma facilidade, lançava as cadeiras por cima de quem estivesse na sala, quando passava a dar um não. Ou ele simplesmente jogava elas e passava por cima delas. Inclusive, até essa psicóloga me falou no dia, ela disse: os outros filhos podem subir na mesa? Eu, claro que não. No armário? Ah, óbvio que não. Então por que ele pode? Porque ele é autista. Tá fazendo diferença dele? Aí eu falei: não tô fazendo diferença. Tá, e sim, isso é preconceito. Aí eu falei: não, óbvio que não. Gente. Sabe por quê? É quando tu duvida da capacidade do teu filho de entender. Porque como meu filho não conseguia falar, eu achava que ele não entendia o que eu falava. É duvidar da inteligência do teu filho. Então é assim, viu? É preconceito. Eu passei por isso. Não é fácil a gente se corrigir, mas a gente se corrige. Funciona? Bom, começamos. Avisei todo mundo na casa, a gente entrou num acordo. Só a mamãe fala, só a mamãe fala. E a mamãe se preparou, pediu lá para Deus, né? Por favor, meu Deus, dai-me paciência, capacidade, né? Eu já sou gritona por natureza, imagina eu tendo que falar pausado, sem gritar. Eu vou ter que conseguir isso aí, não dá. Dessa forma, eu não vou morar no mato, me esconder para apanhar, não vai rolar. Não, a gente não vai viver dessa forma, né? São escolhas. E a gente escolheu viver. Né? Viver bem. Viver, gente. Tem os arranques? Tem. Tem. Mas a gente consegue contornar. E aí a coisa fica um pouco mais fácil. Bom, começamos com a técnica que é, né, a voz de comando. Primeiros dias, gente, foi um inferno. Porque cada vez que ele jogava... Vou dar um exemplo para que vocês possam entender. Vamos supor. Ele pegava uma cadeira, lançava. Eu ia até ele, me abaixava na altura dele. Nisso, ele tava... Tá? Não pensa que ele tava me esperando, né? Não. Ele tava no chute na mão ali e pronto para me bater com a cabeça, enfim. Né? Pronto para me botar para fora de perto dele. E aí eu tinha que chegar perto dele, eu já ia com as mãos assim, encostava nele, já falava: calma, olha só, eu quero que tu levante a cadeira, não é para jogar ela no chão, levanta ela e bota ela no lugar. Exatamente assim. Primeiro momento, esperava e ele de novo: filho, eu preciso que tu levante a cadeira e coloque ela no lugar. Filho, eu preciso que tu levante a cadeira e coloque ela no lugar. Gente, sabe qual é a diferença do autista para severo para uma criança que não tem autismo? Nenhuma. A diferença, gente, é que pro autista com grau severo, tu repete, vamos supor, umas 50 vezes. E para criança que não tem, provavelmente repita 20. É essa a grande diferença.
Se tu gritar com o autista, ele vai entender por grito e não vai te responder. E não vai reagir de uma forma correta, e não é de uma forma tranquila, porque ele vai se sentir agredido pela tua voz. Se tu bater, sem questionamento, né? Sem chance, automaticamente ele vai vir em ti, porque afinal, o que ele entendeu? Que se bate. Se tu falar pausadamente, olhando, tá? Eu tô falando tipo assim, ó, ele é pequenininho, te abaixa e fala, olhando com os olhos dele, pausadamente, segura do que tu estás falando. Eu preciso que tu levante a cadeira, não quero que tu faça isso, tá? Tô dando um exemplo. Aí ele vai lá, vai de novo, fulano, eu preciso que tu levante a cadeira. Eu estou dando um exemplo, tá? Mas isso cabia para tudo, tá? Vamos supor, eu tava tomando uma mamá, pegava uma mamadeira, tirava a mamadeira. Antes, o que eu faria? Eu iria lá, juntava a mamadeira, ia falar, ai, tu não pode juntar a mamadeira, meu filho. Ele entendeu? Não. Aí eu ia lá pra ensinar. Filho, pega a mamadeira. Não é para jogar ela no chão. Novamente. Filho, levanta a mamadeira e não joga mais ela no chão. Não é para fazer isso. Ele ia fazer isso mais uma vez. Daqui a pouco ele levantava, pegava a mamadeira, botava no lugar. A cadeira, ele ia mexer e eu olhava ele. Os brinquedos, ele vinha me dar com a cabeça, filho, não é para bater com a cabeça na mamãe, nem ninguém. Machuca, não é para fazer. Dói, tá? Isso não é legal. Tu não tens o porquê fazer isso. Não é para fazer. Lógico, gente, quando eu fazia isso, eu puxava meu corpo mais para trás para que tivesse uma distância, né? Para que eu evitasse que porque ele ia me tentar bater com a cabeça, óbvio. Gente, sabe qual é o barato dessa técnica? É que funciona. Tu tem que ter persistência, como tudo, né, gente? Como tudo. Só que é incrível como isso funciona. Gente, isso funciona de mudar a vida de uma família inteira em uma semana. Eles me deram de 15 a 30 dias. Os primeiros dias, eu deixei a porta sempre encostada, eu avisei os vizinhos, os filhos, ninguém falava mais. Quando ele começava, vamos supor, subir na mesa. Aí alguém falava, mãe, aí não podia gritar. E ela, mãe, o Mu tá na mesa. Aí eu ia até lá, dava a mão pra ele, falava, filho, desce da mesa. Aí ele, filho, desce da mesa agora. Minha mãe tinha. Filho, desce da mesa agora. Quando ele descia da mesa, eu falava, abaixava mais próximo dele e falava, não é para subir na mesa. A mesa é local para a gente comer. A gente coloca o prato, a xícara, mas não é para subir nela. Ok? Não é para fazer, tá tudo bem? Pronto, saía, virava, eu não ficava martelando, falando, porque não, só falava o necessário de uma forma segura e pausada. Uma semana, gente, uma semana, e eu liguei para a psicóloga e pedi para ela ir na minha casa avaliar. Em uma semana, meu filho voltou para a escola, meu filho pôde voltar a andar na rua. Óbvio, gente, que tá no auge de uma crise, tu não vai querer que ele entenda, né, o que aconteceu, você atirar no chão, só que é diferente. Hoje, para vocês terem uma ideia, até hoje, tanto ele quanto o Ju, se no auge de uma crise eles machucarem a gente de algum modo, ou numa cabeçada, ou num beliscão, ou num empurrão, eles ficam desesperados assim que a crise passa. E em momento algum a gente grita com eles. Não é algo fácil. Não é mesmo. Milhões e milhões de vezes a gente engole o choro. Não é só o meu. É de uma casa inteira, uma família inteira. Eu sempre digo que o autismo ele não atinge uma pessoa.
ele não atinge o autista, ou o autista é a mãe do autista, ele atinge uma família. E se a gente não conseguir impor limites, a gente acaba se submetendo a situações que vão nos machucar, vão nos afastar do nosso filho, vão evitar que o nosso filho tenha momentos maravilhosos com a gente e que a gente possa usufruir de estar o tempo todo do lado deles. E o mais importante é que hoje, quanto mais passa o tempo, mais eu penso nisso, da importância de deixar os meus filhos seguros, conscientes o máximo possível, com noção de limite, o máximo que eles conseguirem aguentar ou entenderem de respeito, de limite. Porque eu não sei até quando nós vamos conseguir acompanhar eles. Essa é a grande realidade, ninguém sabe. Ninguém sabe. Por anos, gente, por anos eu me coloquei, me desesperava ao pensar, e se amanhã eu não estiver aqui para cuidar deles? Como é que vai ser? Quem vai cuidar? Eu ficava, sabe, desesperada pensando nisso. Quando tu ensina limites ao teu filho, quando tu consegue dar um pouco de noção de respeito pelo próximo, quando tu entende que o teu filho precisa aprender a respeitar para que ele seja respeitado, isso geral, eu não posso cobrar que a menina ou que o gurizinho, o filho do fulano respeite o meu filho, se o meu filho não consegue respeitar ele. Vamos supor, se o meu filho, toda vez que vê as crianças, ele vai lá e chuta, e belisca, e morde, e eu deixo, qual é a visão que essas outras crianças vão ter do meu filho? Que ele é uma pessoa que dá para chegar perto, eles vão tentar incluir ele na vida deles, ou eles vão só se afastar e morrer de medo. E toda vez que eles olharem o meu filho, eles vão dizer: ai, aquele lá é agressivo, ele machuca a gente. E essa não é a resposta que eu quero ouvir. Isso, gente, cabe para tudo na vida da gente. E com os nossos autistas é tão importante quanto qualquer outro filho. Levar para a escola, a gente fala de inclusão, né? A inclusão ela só acontece, na minha visão, se a gente também ter uma noção de que precisamos não só exigir que a escola ou que a creche ou enfim que a família ou que os amigos incluam. Nós precisamos fazer essa inclusão na nossa casa. Precisamos dar direcionamento, noção de limite, o máximo que der. Não consigo, tranquilo. Cada um vai ter o seu tempo, o seu momento, mas é importantíssimo que todos consigam entender. Porque se um dia tu não puder mais cuidar do teu filho, talvez as pessoas que precisem cuidar dele não tenham o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma paciência. Em muitos casos, as famílias acabam abandonando em clínicas, em lares, batendo, trancando em peças, tratando como se fossem monstros. E toda vez que vão falar, usam uma palavra que eu detesto, que é agressividade. Mas como ele não vai ser agressivo se o que ele estava aprendendo para ele era normal? E para ele bater era algo que era assim que ele ganhava as coisas. Quebrar as coisas era algo normal. Chutar, morder, bater com a cabeça era normal. Se ele ganhasse um não, era normal ele gritar. Era normal ele se atirar. Afinal, ele não entendia. Eu
quis fazer esse vídeo, falar um pouquinho. Eu vou trazer outras vezes, porque, gente, tem muita coisa para falar aqui. Porque isso é 24 horas na vida da gente. Não pensa que na minha casa... Ai, não, então teus filhos sabem tudo de limite. Claro que não, gente, pelo amor de Deus. A mamãe e o papai passam a mão por cima, os manos também. A gente dá muita mão. Sabe, a gente trata assim... Eles praticamente dominam a casa. Tô brincando. Mas eles são os xodó da casa, da família inteira. Eles são os xodozão, assim, aquela coisa gostosa. E tem momentos que eles esquecem que precisam respeitar. E aí entra a voz de comando. Óbvio que não vai ficar 24 horas, tu não pode, não. Em alguns momentos que tu precisa impor os limites. Como eles são muito inteligentes, com o passar do tempo, eles tendem a usar esses limites. Porque para eles acaba sendo uma coisa normal. Como é normal pra gente também. A diferença que tu aprendeu lá o limite que não, se tu chutasse a perna da pessoa pra pessoa passar, pra te passar, não ia ser legal, não era o correto. Tu aprendeu lá, sei lá, na segunda vez, talvez ele leve 5. Entende? Os meus filhos, eu sempre digo assim, ó, quer que eles saiam da frente pra te passar? Se tu disser pra eles, sai da frente. Você fala pra ele, dá licença. Eles vão sair da frente. Assim que funciona. Entende? Botando o nosso preconceito dentro do bolso. Às vezes, os maiores preconceituosos sobre algumas coisas somos nós. Digo isso por mim mesma. Tenho muito que aprender, tenho tentado aprender. Até quando ouço crítica, por mais que me doa, eu fico pensando depois nela, se ela não tinha algum fundamento, fosse uma pontinha de fundamento, e que pudesse me ajudar de alguma forma. E aí eu vou avaliar de novo, mesma situação. Não tô aqui pra... Eu já cansei de falar. Eu não tô aqui pra dizer eu sou a melhor pessoa. Eu tô aqui tentando trocar ideias que funcionam. A voz de comando, ela é algo fantástico. Tu não bate em momento algum. Tu não grita em momento algum. Tu não a única coisa que tu faz é te colocar no teu lugar, como mãe, como pai, como irmã, enfim, como uma pessoa que está responsável. O teu filho com autismo severo, ele não precisa apanhar para entender. Ele não vai entender se tu bater. Ele não vai entender se tu deixar ele fazer também todas as coisas que ele quiser. Porque ele vai trazer a casa abaixo o tempo todo e ele vai agir dessa forma porque para ele vai ser normal. Mas se tu usar o raciocínio, se tu for paciente, se tu tiver uma tolerância em relação às coisas, em relação ao tempo, tu vais entender que funciona e que talvez fazer com que eles fiquem mais calmos só depende da gente. Boa parte daquele é a gente que deixa. É a gente que causa. Porque no momento que tu não deixa, que tu permite que ele faça o que ele bem entender, que ele machuque outras pessoas, ou que ele quebre coisas e tá tudo bem porque ele é autista, não tá entendendo, ele não tá recebendo educação, ele não tá recebendo limite. O que ele tá entendendo é que se ele agir daquela forma, sempre vai funcionar. Só que ele vai crescer. E olha, ficam enormes, os meus são enormes. Gente, eles têm muita força, muito. Então, eles vão ficar muito fortes, vão ficar muito grandes. E o que vai acontecer com os pais? Né? A gente vai ficar pequenininho, vai ficar fraco, vai envelhecer mais rápido. E se a gente não puder cuidar com todo o amor do mundo, outras pessoas terão que cuidar. E se essas pessoas não tiverem essa capacidade, que
que vai ser do teu filho se tu não deixar ele preparado. Pensa nisso. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.